Warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo. Tudo bem? Estou respondendo uma pergunta. São várias, né? Várias vezes nos perguntam o seguinte: Sheikh, como você aprendeu árabe? Como você aprendeu o Alcorão? Qual é a técnica? Fala para mim o segredo de aprender o árabe. O segredo de aprender a ler o Alcorão. Existe uma técnica? Sheikh, você tem aula no grupo, no WhatsApp, para ensinar a ler o Alcorão, para ensinar o idioma árabe, aprender árabe? Eu vou responder isto, tá ok? Em duas partes. Primeiro, para falar como aprender árabe, como eu aprendi árabe e se existe uma técnica, qual é a técnica que eu utilizei, eu tenho que voltar com vocês para 1992. Por que isto? Foi em 1992 que o Rodrigo, eu, me converti ao Islã, ou me considerei como muçulmano. Tudo isso aqui eu estou falando, vou chegar na técnica. Qual é a minha técnica? Pode ser útil para você também. Então, em 1992 eu me converti ao Islã, me tornei muçulmano. E a minha trajetória, então, foi praticamente autodidata, com alguns poucos livros do Islã que existiam em língua portuguesa, que existiam, porém eu não tinha acesso a eles. A primeira tradução do Alcorão que eu li foi essa aqui, ó. Era uma outra capa, a tradução do Mansur Shalita. Foi a primeira tradução do Alcorão que eu li. Eu me converti ao Islã lendo esse livro, tradução do Mansur Shalita. Então, qual tradução é melhor ou melhor? Gente, é relativo, depende muito do teu capital cultural, ó, dando uma de Bourdieu, né? Michel Bourdieu que fala, né? Capital cultural. Mas sim, depende muito do seu capital cultural sobre o idioma, né? O que você entende, né? Então, primeiro, o Alcorão que eu li foi essa tradução dos Mansur Shalita. Depois eu tive acesso às traduções do Semir Hayek e, por último, a tradução do professor Helmi Nasser. Bom, eu tive acesso a essas traduções. Tradução do Mansur Shalita. Comprei num sebo lá em Porto Alegre. A comunidade muçulmana em Porto Alegre é praticamente a mesma, né? É, talvez eu tenha sido o primeiro brasileiro a ter se convertido ao Islã naquela cidade. E foi procurando acesso ao conhecimento, né? Queria mais livros do Islã. Até que eu ia na biblioteca pública, descobri em alguns livros o idioma árabe e fui autodidata. Aí sim, fui autodidata na escrita. Então depois eu procurei os árabes para me ajudar na alfabetização. Eu descobri que muitos eram analfabetos. Alguns, não muitos. Então o primeiro passo foi a alfabetização. Eu aprendi a ler e escrever em árabe. Isso é muito importante. Alfabetização. Eu aprendi então primeiro a ler e escrever em árabe. Então eu juntava as letrinhas, aqueles risquinhos, alif, ba, ta, ta, fazia um dicionário e para mim foi muito rápido. Porque eu tinha uns 14, 15 anos, então foi muito rápido para mim aprender o árabe, ser alfabetizado. Então eu comecei a procurar os árabes para escrever e falar para eles pedia para eles fazerem ditado para mim. Então eles faziam ditados e eu fui escrevendo. Então o primeiro passo foi a alfabetização, né? Que foi a alfabetização ao meio para você aprender a ler o Alcorão, né? Depois que eu fui alfabetizado, eu ganhei um Alcorão em árabe, daí me senti o cara, né? Com o Alcorão em árabe, o português eu começava a ler o árabe, né? E procurar o significado em português. Até que muito misturar com os primeiros muçulmanos, a comunidade palestina lá em Porto Alegre, que Deus recompense todos eles por tudo que eles fizeram por mim, né? Eu pedi para eles, teve um senhor que leu para mim uma fita cassete do Alcorão. Eu escutava aquela fita o dia inteiro. Ficava escutando e procurava o Alcorão. Cadê o Alcorão em árabe? Aqui, ó. Ele ficava tocando aquela fita cassete e eu ficava acompanhando isto, porque eu já era alfabetizado. Eu ficava acompanhando a leitura do Sheik com o Alcorão. Ele lia o versículo, bal, lia, né, eu acompanhava, bal badalahum ma kanu yukhfuna. Eu ia lendo assim, né, no beabá mesmo.
Passou essa fase de alfabetização, né, com o Alcorão árabe, em português eu fui conhecendo mais os árabes, pedindo, olha, tem revista em árabe, tem livro em árabe, eu fui procurando desse jeito, meio autodidata. E com isso eu fui ganhando vocabulário. Qualquer revista eu procurava nas lojas deles, e ia batia de loja em loja. Claro que eles não tinham tempo, estavam trabalhando, mas eu ia com uma revistinha em árabe e pedia para ele ler. Ó, deixa eu ler um pouquinho. Eu lia, ele escutava assim, se admiravam e eu, tá bom, tô lendo certo. Ele falou, mais ou menos, vai indo, vai indo. Pedia livro, pedia revista, sobre tudo. Tudo que tinha de árabe eu fui lendo, escrevendo, lendo, primeiro lendo, né? Lendo e pronunciando na frente deles para eles corrigirem a minha pronúncia, né? Porque o meu objetivo não era conversar árabe. Por que eu vou querer falar árabe no Brasil? O meu objetivo era aprender, ser alfabetizado em árabe para poder ler o Alcorão em árabe. Até que eu fui conhecendo outras pessoas, né? Ganhando, vamos dizer assim, confiança, né? Por outros muçulmanos, dos outros muçulmanos, até que em 1900, né? Em 93, eu comecei já a anotar, comecei a criar um caderno. Olha só, eu criei um caderno de anotações. Comecei a fazer fichamento de livros, fichários, já em 1993. Então eu comecei a. Esse aqui foi meu primeiro, ó. Eu lia o que eu via em árabe, eu separava a palavra e procurava o significado. O que é substantivo, o que é verbo, o que é pronome, o que é objeto, e assim foi indo. E então eu tenho um caderninho aqui, ó, de 1993, olha só. Olha como era difícil naquela época. Olha só aqui, ó. Eu fui juntando as palavras, o significado das palavras, e criei um dicionário para mim. Eu criei um dicionário árabe para mim, com aquilo que eu escutava e procurava depois de qualquer árabe que eu sabia que era um pouco mais culto, gostava de ler e tinha mais intenção. Eu ia na frente dele e falava, olha, eu fiz esse dicionário de árabe, você corrige para mim a palavra, por exemplo, mapa em árabe. Ele falava kharita. Ah, mas aqui por que eu escrevi rasam? Ele falou, não, rasam quer dizer desenhar. Ah, rasam. E quem é o nome do homem que desenhei? O desenhista. Ele falava, desenhista é Rassam. Ah, Rassam, desenhista. Vem do árabe desenhar. Rassama. Como é que eu escrevo? Eu desenhei no passado. Ele falava, escreve Rassam, tu. Ah, eu fui escrevendo. Então eu fui criando o meu próprio dicionário árabe. Essas páginas aqui são sagradas para mim. Até que eu conheci, em 1993, a comunidade muçulmana de Florianópolis, o irmão Muhammad al-Adawi, Muhammad al-Adawi, que Allah o preserve, né? E eu comecei, olha só, comecei a juntar palavras, livros, o que tinha de livro em árabe, eu juntava e lia as palavras, eu selecionando até para entender a frase. Olha só, eu comecei a juntar as palavras, né? Essa aqui é minha letra de 25 anos atrás, olha só. É a minha letra de 25 anos atrás. Eu fui fazendo um dicionário próprio, olha só. Branco, abial, baixo, alto, e assim eu ia fazendo, olha. Um dicionário juntando. Então para mim foi autodidata. Essa foi a minha regra, né? Essa foi a minha norma técnica, né? Meu irmão Muhammad Rad, imagina, em 93 não tinha telefone celular, não tinha Facebook, não tinha nada dessas facilidades. Então eu comecei a me corresponder com ele através de carta. Tu acredita? Tá aqui, ó. Eu até selecionei. Olha aqui uma carta aqui, ó, Muhammad al-Adawi. Olha só. Aqui de Florianópolis, ó. Ele mandou uma carta para mim quando eu morava lá em Porto Alegre. Aqui meu nome é Rodrigo Oliveira, Porto Alegre. Aqui o selo, ó. 1993, agosto de 93. Ele mandou essas cartas para mim. E eu perguntava por cartas, falava, Sheikh Muhammad, o que significa esta surata do Alcorão? Ó, e o que significa essas palavras? Tá aqui, ó. Essa carta, a data dela, ele não botou a data aqui, mas é aquela carta de agosto de 93. Olha só o que ele fez para mim. Olha só o significado das palavras. Ele me ajudou no dicionário. Ele me ajudou a enriquecer meu vocabulário. Olha só. Olha que ele me ajudou o significado das palavras. Tá aqui tudo. Não sei se vai aparecer contramão ainda, mas ele me ajudou tudo isso aqui, ó. 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 Escreveu essa cartinha com o significado das palavras. Eu perguntava o significado dos versículos ao Corão, ele explicava para mim. Olha, esse aqui ele explicando uma sura do Alcorão para mim. Olha só que legal. Muhammad Adawi, lá de Florianópolis. Ele explicou essa sura do Alcorão para mim. Olha só, com significados. E assim eu fui enriquecendo.
o meu vocabulário, aprendendo árabe, até que fui conhecendo outras pessoas. Olha só, esse aqui era o meu dicionário, olha. Eu pegava as palavras do Alcorão, anotava a parte, procurava a tradução em português e ia no dicionário. Na minha época não tinha, conhecia nenhum dicionário árabe-português, então foi assim que eu fui aprendendo o árabe. Bom, comecei a fazer minhas anotações, meus cadernos começaram a crescer, e assim começou. Olha só, 25 anos atrás. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Face, não tinha nada, não tinha Snapchat. Era muito difícil, mas isso me formou. Foi isso que me formou. Bom, fui conhecendo outras pessoas, conhecendo outras pessoas. Isso tudo sem dicionário. E sem um professor que sentava comigo, tinha paciência comigo para me ensinar. Café é bom sempre. Isso foi me formando. Isto foi me formando, que eu fui correndo, procurando. Tinha muçulmanos em Florianópolis, eu ia, muçulmanos em Criciúma, eu ia. Em Foz do Iguaçu foi onde eu mais enriqueci no sentido literal da palavra de conhecimento islâmico. Então no começo, 93 para 94, foi muito, muito difícil, mas eu já soube o que eu queria e fui correr atrás. Até que, conhecendo outra comunidade muçulmana em Foz do Iguaçu, deram mais atenção para mim ainda, me ensinaram bastante coisas, bastante palavras, lendo o nosso irmão Muhammad Jubara, de Foz do Iguaçu, foi uma das pessoas que mais me incentivou em Foz do Iguaçu para aprender o idioma árabe ou o Corão. Enfim, mas não terminando, né? Eu comecei então a juntar, enriquecer o meu vocabulário árabe, claro que eu sempre li melhor do que eu falei, até que quando eu fui para o Líbano em 2000, eu já sabia ler e escrever. Eu já sabia procurar qualquer livro. Eu já sabia ler qualquer livro desse daqui que você está vendo. Eu já sabia ler. Eu não entendia muitas coisas. Foi lá no Líbano que eu tive um contato com um dicionário. Cara, o dicionário era muito legal. Esse aqui foi o primeiro dicionário árabe que eu comprei. Eu comprei, olha, um dicionário árabe. Dicionário de escola, né? Al-Mu'tamad, né? 30, eu usava direto esse dicionário árabe. Eu usava direto esse dicionário árabe. Até eu uso, tá aqui guardado comigo. Comprei lá no Líbano. Tem até a data aqui, ó. Tem até a data que eu comprei aqui, todos os meus livros aqui, ó. Eu comprei no mês de Shaban em 1900 em 2000. Comprei lá do BK esse dicionário árabe, né? E comprei esse dicionário árabe também no Líbano. E daí fui lendo, comecei a ler e colecionar dicionários árabe. Daí fui aprendendo vocabulário. Depois fui para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, claro, na Universidade Islâmica de Educação Islâmica, lá que eu aprendi tudo, já não. Ou seja, eu tive acesso. Aqui eu tenho um dicionário árabe que eu comprei lá, que eu ganhei na Arábia Saudita, que é dos primeiros séculos do Islã. Semântica árabe pura, né? Esse aqui é do século. Esse dicionário árabe é do ano 395 da Hijra. 395 da Hijra. Chama-se Maqais al-Lugha, né? Do Bin Faris, né? É semântica árabe, semântica. Outros dicionários também, Al-Qamus Al-Muhit, isso aqui é um clássico dos dicionários árabes, né? Ele é do século, quer ver? De retórica, né? Eu não tenho aqui a data dele, mas está aqui, ó, um grande dicionário árabe, que são 8 volumes, parece. Comprei, tive acesso a todos esses dicionários, só que todo esse conhecimento eu só tive acesso facilitado depois de ter aprendido o idioma árabe. Autodidata. É mole? É mole? Depois eu tive acesso, depois que estive aprendendo tudo isso, eu tive acesso ao dicionário árabe-português do Hilmi Nasser. Esse dicionário é muito difícil de encontrar, mas você encontra. Estante virtual, em sebos você encontra. Olha só. Mas, quer ver? Deixa eu separar aqui para vocês. Foi essas folhas aqui. Foi o esforço, correr atrás, que me formaram hoje o que eu sou. Conhecimento não vai atrás da pessoa. A pessoa deve ir atrás do conhecimento. O conhecimento é uma árvore que ela é regada com paciência, com perseverança e com persistência. O conhecimento não é algo que a pessoa põe na cabeça, um chip, põe na cabeça, eu sei tudo. Você sabe para quê? Para mostrar para os outros que sabe? Ou sabe para aprender, para evoluir, para melhorar? É isso. Então o conhecimento tem que ir atrás. Tem um sacrifício. E sacrifício ele tem um gosto. Vale a pena. Né? Por último, eu tive acesso de um dicionário de ter. Olha o tamanho desse tijolo aqui. Ó. O que está escrito aqui? Dicionário do Sagrado ao Corão. Imagina se eu tivesse, em 2093, se tivesse um livro desses daqui, ó. Significado das palavras árabes islâmicas toda. Bom,
Felizmente, eu não digo infelizmente, felizmente, eu só tive acesso a todo esse conhecimento facilitado depois de ter passado uns 15 anos, vamos dizer assim, à procura do conhecimento. Estou procurando conhecimento, aprendendo até hoje, né? Ou seja, eu tive acesso a esse conhecimento todo em português, estou falando aqui, ó. Só depois de 10, 15 anos de ter me tornado, 10 anos depois de ter me tornado muçulmano. Aí já era tarde, aí eu já sabia. Já não precisava mais. Mas eu digo isso para vocês, para todo mundo, corra atrás, o conhecimento não vai ter pessoa, a pessoa deve ter o conhecimento. Ok? Vamos terminar? Terminei essa parte. Segunda parte que eu prometi. Como eu vou aprender árabe? Se alfabetiza e depois você pega o Alcorão árabe português. Cadê o Alcorão árabe português? Eu estava aqui na minha mão. Tá. Se alfabetiza. Tá aqui, ó. Depois que você se alfabetizou, pegue as últimas suratas do Alcorão. Tem esse livrinho aqui, quase todo mundo tem esse livrinho. Eu aprendi assim. Eu pegava aqui essa palavra Iqra. Não, começa aqui, ó. Iqra. Eu procurava no dicionário. O que isso é verbo, é palavra? Falar Iqra é leia. Qual é o verbo? Qual é a origem? Qara'a. Ah, leu. Iqra, leia. Ah, bismi, em nome. Ah, Rabbika. O que é Rabb? Senhor. Pois é, Rabbul Alamin, Rabbika. O que esse K então depois do Ba? Quer dizer teu. Ah, pronome. Ah, Rabbuka, Rabbika. E assim foi indo. Você pega uma sura do Alcorão, sura curta mesmo, e vai destrinchando. E vai descobrindo o significado de palavra por palavra. Ah, Chico, mas vai terminar quando? Gente, conhecimento não tem fim. Ele tem começo. Você vai viver aprendendo o resto da vida. Você tem que começar. Primeira coisa, alfabetização, né? E depois, hoje temos o Alcorão bilíngue. Olha só que chique, nunca teve isso na minha vida. Olha só que chique. Você pega o significado e procura em árabe o que significa palavra por palavra. E monte o seu estilo. Você será alfabetizado pelo Alcorão, vai aprender o árabe pelo Alcorão e vai aprender a ler o Alcorão. Depois eu tive acesso um dicionário das palavras corânicas. Agora já era tarde, mas valeu muito. Hoje eu utilizo um dicionário, outro dicionário das palavras corânicas, que é a semântica das palavras corânicas. Hoje eu consigo ler os livros de Tafsir, né? De beleza, de boa, de boa. Mas tudo isto tem que ter um começo. Disciplina, determinação, perseverança, correr atrás. Ah, Sheik, mas onde eu moro ninguém está disposto. Onde eu morava também ninguém estava disposto e não tinha meios nenhum. Hoje tem meios. Se prepara. Faz o seguinte, você vai lá, se prepara, procura alguém que seja disposto a ensinar no Brasil inteiro. Deve ter alguém, com certeza tem. E se dedique. Vá atrás. Seu livrinho, sua caderneta de anotação, seu Alcorão, corra atrás. Eu, aqui em Curitiba, eu estou disponível e tenho vontade de receber todo mundo que queira aprender o árabe, corânico, aprender a leitura do Alcorão, seja bem-vindo, todo mundo. Porque o que falta? Tá tudo fácil hoje, gente. Tá tudo fácil, olhando há 25 anos atrás, onde o pobre coitado tinha que aprender isso aqui. Então quando a pessoa onde a gente tinha que aprender árabe de letrinha assim, ó, por carta, né? Hoje está muito mais fácil, alhamdulillah. Eu agradeço a Allah por tudo que passou, por tudo aquilo que eu passei, porque toda essa dificuldade me ajudou a me formar como pessoa, como muçulmano e depois como sheik. Então, qual é o sheik? Voltando à pergunta que a pessoa fez, qual é a técnica que você utilizou para aprender o árabe? Não tem técnica, você tem que fazer por si. Corre atrás. Eu estou disposto. Quiser vir para Curitiba, estudarmos um fim de semana o Alcorão, ser alfabetizado, conta comigo. A técnica qual é? O conhecimento não vai até a pessoa. A pessoa vai até o conhecimento. Até mais. Assalamu alaikum.